Salve galera da Vila Belmiro, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do Prosa Cientista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal. E hoje vamos falar de Deportivo Táchira 1, Santos 1. Um jogo que pelo resultado vocês poderiam acreditar que eu viria aqui e falaria: o Santos conseguiu um empate fora de casa, mesmo que seja contra o fraco Táchira, mas um resultado bom na Sul-Americana. Mas a verdade é que esse vídeo não tem nada a ver com isso, e sim como o Santos se comportou da pior maneira possível contra o Deportivo Táchira. Fez substituições bizarras, entrou com uma escalação bizarra, depois substituiu bizarramente, e bizarramente construiu um gol. Conseguiu um gol, mas não construiu um gol. E conseguiu um gol por uma outra estratégia bizarra do Táchira de fazer um gol, estar mandando o jogo e decidir recuar. E aí, recuando, deu espaço para o Santos. Mas se não fosse esse recuo do Táchira, o Santos poderia ter perdido demais. A verdade é essa, porque o João Paulo fez muitas defesas, enquanto eu não lembro de uma grande defesa do goleiro do Táchira, tá? Então, a realidade que a gente vai contar do jogo é um jogo fraquíssimo, lamentável do Santos, e uma noite lamentável de Fabian Bustos. Mais uma, né? E eu acho que é muito complicado a gente não comentar essa noite falando de Bustos e falando de Dracena, tá? E aí eu vou chegar no Dracena de novo pra explicar. Pra mim esse jogo, ele é muito mais insuportável de assistir do que Corinthians 4 e Santos 0. Não pelo placar, óbvio, mas pelo que foi mostrado em campo. O Santos entrou em campo como um time confuso, onde o Bustos colocou uma linha de 3 com os dois zagueiros, o Velasco, o Luiz Felipe e o Kaique. O Luiz Felipe sem condição alguma de jogo, mas o Luiz Felipe e o Kaique, e no meio deles o Camacho. O Balieiro ficou totalmente sem função, porque o Balieiro não subia, então o Balieiro não subia e não ficava no meio. Então ele virou um jogador que ficava atrás dos volantes do Táchira, sem explicação alguma. Enquanto na esquerda o Lucas Pires subia, mas o Julio não ajudava. Aí o meio ficou com o Zanocelo sozinho, basicamente, que tentou até construir alguma coisa. Depois eu vou falar daquele gol ridículo que ele faz contra, mas até vejo que ele tentou chegar, teve uma outra chegada. E o Bruninho, que de fato acho que foi o melhor jogador em campo do Santos hoje, sem brincadeiras aí, por mais que o Angulo tenha salvo tudo no final. Hoje o Zanocelo foi, eu acho que o Bruno Oliveira, eu acho que foi o melhor em campo. Tentou criar muitas chances desperdiçadas depois do ataque do Santos. Na direita a gente tinha o Ângelo, que no comecinho do jogo parecia que ia desempenhar alguma coisa ao lado do Bruninho, mas sei lá, parece que o Fabian Bustos, ele pega aquela cena do Todo Mundo Odeia o Chris. Eu até compartilhei isso no Twitter, no tweet. Eu vou colocar o tweet aqui pra vocês rapidinho, que é basicamente essa cena aí que parece que o Bustos gosta de fazer no Santos. Então, ele manda o Ângelo jogar isolado e fala: resolve o jogo aí, e aí esse time não vai te atrapalhar não, tá? E aí o Ângelo fica numa ponta isolado. É bizarro. O Ângelo vai pro final, não tem o Balieiro chegando. O Santos o Ângelo entra dentro da área, todo mundo sai da área. Parece que todo mundo tá jogando com o isolamento social do Ângelo, sabe? Ninguém pode encostar no Ângelo. É um pouco bizarro até isso daí. Lembra até de um toque que o Ângelo consegue na ponta, que literalmente o toque passa de todo mundo pra chegar no meio da área pra conseguir chegar nos pés do Angulo, do Julio, que estavam centralizados. Então assim, é bizarro o quanto que o Ângelo joga isolado nesse time. O Angulo e o... Crítica que eu já fiz, se não me engano, ao Diniz, hein? Vai lembrar. Crítica que já foi feita ao Diniz, tá? Olhem só. O Julio, por outro lado, na esquerda, ele tentou até criar alguma coisa, mas, cara, como falta qualidade técnica pro cara, né? E aí, como ponta, ele não tem velocidade de explosão pra linha de fundo. Hoje deu pra ver isso claramente. Ele até tentava, quando ele trazia a bola pro meio, ele criava, mas quando ele tava como ponta, não saia nada. Porque o Julio não é ponta, gente. Não é ponta. Ele não pode jogar ali. Ele mata, morre o Julio. E aí o Angulo... Bom, Angulo. Serve pra chutar, né? Como eu sempre falei aqui no canal. Serve pra chutar. Acabou. E aí o Santos tentou fazer um jogo assim. Só que o Santos tentava fazer uma linha média, igual faz com o time titular, que é uma linha média ali com os jogadores de meio e atacantes ali, fazendo uma pressãozinha nos zagueiros e volantes para tentar parar a bola ali, que eu acho legal. Mas tentou fazer essa linha média com o Angulo, que não corre. Aí o Julio também não estava ajudando na marcação hoje de novo, que já está se tornando uma coisa mais recorrente. O Ângelo, que já não é o exímio marcador. E o Bruno Oliveira, que também não tem muita pegada. Ou seja, o time não marcava ninguém.
E aí não tinha essa força, esse impacto, esse ímpeto para conseguir fazer uma linha média. Ou seja, o Lara começou a ganhar espaço. Então, se no começo do primeiro tempo o Santos conseguia atacar, conseguia criar, ao longo do jogo o Santos não conseguia deixar o Táchira no campo deles, o Táchira ganhava campo, ganhava campo, ganhava campo. Até que chegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Conseguiu um escanteio, e vai lembrar defensivamente o Balieiro entregando todas as bolas. Luiz Felipe e Kaique parecia que estavam numa pista de patinação, um caindo por cima do outro, foi ridículo. O Lucas Pires nas costas dele também tem um buraco enorme, mas de fato o Balieiro se destaca na falta de qualidade, defensiva e ofensiva, impressionante. E, bom, no escanteio ali gerado, eles cruzam e, cara, é ridículo. O Balieiro ele desequilibra o Zanocelo ele dá uma cabeçada contra o próprio gol que eu não consigo entender. Porque é um movimento forte, preciso e de uma bola que vai no cantinho. Cara, é um gol contra mais estranho que eu vi na minha vida, tá? Porque foi uma cabeçada de goleador mesmo, sabe? E aí fica 1-0 pro Táchira. E o Táchira pressionando o Santos. Vem pro segundo tempo, ele tira o Balieiro e bota o Auro. O que, por incrível que pareça, melhora um pouquinho a dinâmica no ataque, porque o Auro chega mais no Ângelo do que o Balieiro, por incrível que pareça. Mas também defensivamente continua ruim. O Auro consegue fazer uma falta ridícula com o cara do cara ali, uma falta muito boba na entrada da área, que até agora eu não entendo como ele fez aquela falta. E, bom, o Santos continua tomando pressão. E aí o Bustos tem uma brilhante ideia. Não, botei o Auro na barreira, agora eu vou tirar o Ângelo e colocar o Sanches. Não, tirar o Ângelo e colocar o Juan, e tirar o Zanocelo e colocar o Sanches. Gente, o Sanches entrou com zero ritmo de jogo. Zero ritmo de jogo. Era bizarro, o cara mal conseguia andar em campo, infelizmente. Gosto muito do Sanches, da saudade do Sanches. Mas não dá, ainda mais um jogo que você precisava de um contra-ataque, uma jogada em velocidade, se botar o Sanches, foi um erro estratégico gigante. E ele botou o Juan no lugar do Ângelo, que nem ponta é. Ou seja, tirou toda a velocidade que o time poderia ter. Ele matou o dinamismo desse time. Matou a dinâmica desse time. E aí o time do Santos começava a tentar criar, por quê? Porque o Táchira recuou todo. Imagina esse time do Táchira recuado com o Ângelo em campo ainda, Bruninho, o Juan centroavante e o Lucas Braga na esquerda. Olha o quanto que dava pra criar. Mas não, o Bustos fez piores estratégias possíveis. O time recuou muito, muito, muito. E aí começava a explanar a bola na área que o Santos não conseguia aproveitar nenhuma. Porque estava tecnicamente muito ruim. E o Bruno Oliveira criando. O Angulo perdendo, o Julio perdendo. O Julio perdendo. E aí as bolas espanavam pra área e ninguém conseguia chegar nelas. Era impressionante. Até que chega o lance. Fica uma bola meio que espanada ali. Chega no pé do Santos, que tem qualidade. Mesmo quando parado. Mesmo que estava atrapalhando o resto do jogo inteiro. Quando ele tá parado numa posição ali, ele vai conseguir fazer uma coisa boa, porque ele tem qualidade. Dá um passe bom pro Angulo, que faz a única coisa que sabe fazer, chute. E o Santos empata 1-1. Mais na sorte e no recuo do Táchira do que no mérito próprio. Infelizmente, hoje, pra mim, é um jogo que marca um ponto que me preocupa muito no trabalho de Fabian Bustos. Eu já não confio no trabalho de Fabian Bustos, eu quero deixar isso muito claro. E digo que ele tem mais motivos hoje, parece que pra cair do que pra ficar. Lembra um pouco a trajetória do Diniz, né? Onde começou a perder vários jogos em sequência, não mostrava um trabalho constante, um time com uma posse de bola muito inútil, deixando o outro time ali com mais espaço e liberando um espaço no meio de campo enorme, sem criação, sem nada e sem finalização. É um jogo complicado porque o empate, que pra mim esse empate, que poderia muito bem ser uma derrota, encaminha, na minha visão, na minha concepção, mais o Bustos para uma demissão, fazendo uma avaliação esportiva, do que até a própria derrota pro Corinthians. Porque a derrota pro Corinthians pegou um time muito superior, que se impôs e o time do Santos foi mal. Acontece. Agora o Táchira não era superior em nenhum quesito, nem tático nem técnico. O Santos se encolheu e perdeu por uma própria incompetência. Dito isso, é muito complicado saber da manutenção dos Bustos. Acho muito complicada essa manutenção acontecer. E acho muito improvável, inclusive, que ela vá durar por muito tempo. Eu peço para estar errado. Peço que contra o Flamengo aí o Santos volte a ser aquele Santos do próprio Bustos, que era competitivo, que jogava pela bola, que não desistia de bola alguma, que fazia uma linha média efetiva. Mas, infelizmente, o Santos que a gente viu hoje é um Santos que deixa o Bustos com dias contados, tá? Se não, cai hoje, mas eu acho que não cai porque empatou o jogo. Mas deixa com dias contados. E sobre poupar jogadores, e aí que eu falo que o sarrafo sobe, é muito preocupante porque
Se a gente falar que é o Bustos poupando, ele é louco. Mas se a gente falar que é o Bustos poupando, já passou da hora de um gerente de futebol chegar e falar pra que você está poupando tanto. Se não é o Bustos poupando, a gente não teria como saber. E o Bustos só teria aceitando regras de alguém ali em cima, que eu não preciso ficar falando o nome, né? Se for esse o caso, a situação é bem drástica e aí explica o porquê que eu tô falando que sim, pode ser sim uma bronca ao Dracena. Ou por não cobrar o Bustos pra tentar entender por que tá poupando tanto, ou por estar sendo um dos responsáveis por estar poupando tanto, tá? É isso, meus queridos. Lamentável, preocupante, trágico. Eu acho que isso resume bem o jogo, tá bom? Peço seu compartilhamento, seu like, seu comentário. Muito obrigado. E agora eu fui.